Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de definir múltiplo divisor e suas relações, demonstrar suas proposições e de apresentar e demonstrar os critérios de divisibilidade. Múltiplos e divisores são um conceito que é abordado desde o 6º ano do ensino fundamental. Junto a ele surgem as ideias de divide, é divisível, é divisor e é múltiplo. Mas antes é preciso que a gente reflita, né? Será que a divisão é sempre possível no conjunto dos naturais? Bom, a divisão é uma operação binária e envolve dois números naturais. No campo da divisibilidade, as divisões são aceitas apenas quando são exatas, ou seja, tem resto zero. Então, dessa maneira, né, a divisibilidade ela não é possível para para quaisquer valores de números naturais. Múltiplos e divisores. Então, nós vamos refletir sobre esses conceitos a partir de algumas perguntas. A primeira: o número 357 é divisível por 21? Sim, pois 21 vezes 17 é igual a 357. Segunda pergunta: o número 14 divide 588? A resposta é sim, pois 14 vezes 42 é igual a 588. O número 988 é divisível por 8? A resposta é não, pois a divisão de 988 por 8 tem resto igual a 4. O número 2496 é múltiplo de 32? A resposta é sim, pois 32 vezes 78 é igual a 2496. Então, esta foi uma maneira de tentar recordar esses conceitos, né, a partir de alguns exemplos. Mas vamos partir da informalidade para a formalidade. Dados dois números naturais A e B, diremos que A é divisor de B se existir um número natural C tal que A vezes C seja igual a B. Nestas condições, dizemos ainda que A divide B e que B é múltiplo de A ou que B é divisível por A. Apenas para refletir, 0 divide 0. Se A é diferente de 0 e C é natural, então A vezes C é igual a B, logo C é único. Se A é diferente de 0, o número C tal que A vezes C é igual a B é chamado de quociente de B por A e pode ser representado por C igual a B dividido por A. A notação A divide B não deve ser confundida com uma operação ou uma fração. Trata-se de uma relação entre esses dois valores de A e B. Veja a diferença com a relação divide com a barra de divisão. Veja que a barra é inclinada. O traço que representa a relação divide, ele fica na vertical. Propriedades da divisibilidade em naturais. Sejam A e B pertencentes aos naturais, exceto 0, e C pertencentes aos naturais. Então, A divide A, isto é, vale a propriedade reflexiva, pois existe um C igual a 1, tal que A vezes 1 é igual a 1. Então, nós demonstramos, né, essa primeira condição da proposição 1. Segundo, se A divide B e B divide C, então A divide C. Essa é uma relação que nós chamamos de propriedade transitiva. Nós vamos demonstrar agora. Então, nossa hipótese é de que se A divide B e B divide C, então A divide C.
O item A já foi demonstrado, nós vamos demonstrar o item B. Se A divide B, então existe um D natural tal que A vezes D seja igual a B. Então, isso é o primeiro item. Se B divide C, então existe um F tal que B vezes F é igual a C. Isso é o item 2. Se nós substituirmos o item 1 no item 2, nós vamos ficar com A vezes D vezes F igual a C. Isso é o terceiro item. Então, só para reforçar, né? Veja que o item 1, B é igual a vezes D. Então, A vezes D vem no lugar de B no item 2, gerando assim o item 3. Se nós organizarmos pela associatividade da multiplicação o item 3, nós ficaremos com A vezes o produto de D por F igual a C. D por F é um número natural. Então, existe um número natural que multiplicado com A é igual a C. Dessa maneira, nós podemos, então, dizer que A divide C. Né? Então, logo, né, nós demonstramos, né, essa proposição. Agora, com você, nós vamos pedir que você demonstre, né, as proposições a seguir. Então, nós temos a proposição 2, em que se A, B, C e D são naturais e A divide B e C divide D, então A vezes C divide B vezes D. E assim nós temos essas 5 proposições para serem demonstradas. Fique à vontade para demonstrá-las. Critérios de divisibilidade. Então, divisibilidade por 2. Todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8 são divisíveis por 2. Então, nós vamos demonstrar, tá, essa propriedade, esse critério de divisibilidade. Então, todo número natural com AI compreendido entre 0 e 10 e i variando de 0 a n, pode ser reescrito na forma polinomial. Se nós colocarmos 10 em evidência, nós chegaremos a este resultado. Esse termo que está dentro do parênteses pode ser denominado como um número natural qualquer, ao qual nós chamaremos de Q. Então, nós temos o número 10Q mais A0. Veja que 10 vezes Q é um número divisível por 2. 2 divide 10Q. Isso pela proposição 5. Se 2 dividir A0 também, então, pela proposição 4, 2 dividirá um número natural, né? Pois se 2 divide ambos os termos da soma, logo 2 divide n. Então, veja que 0, 2, 4, 6 e 8 são os números com um algarismo que são divisíveis por 2. Então, logo, nós demonstramos a divisibilidade por 2. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Então, vamos à demonstração. Nós escrevemos o número na forma polinomial. Nós colocamos agora 10 ao quadrado em evidência. Por que 10 ao quadrado em evidência? Porque o nosso intuito é deixar esses dois termos, tá, sem serem colocados em evidência, pois o que nos interessa são os dois últimos algarismos. Fazendo dessa forma, procedendo dessa maneira, né, nós vamos chegar aí à seguinte representação. N é igual a 10 ao quadrado vezes Q mais A1 vezes 10 mais A0. 10 ao quadrado é igual a 100, que é divisível por 4. Se A1 vezes 10 mais A0 também for divisível por 4, então o número N será divisível por 4 pela proposição 6. Então, nós demonstramos assim também a divisibilidade por 4.
Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos também for divisível por 3. Então, nós vamos, para demonstrar, utilizar novamente a representação polinomial. Mas antes disso, de seguirmos, nós vamos recordar que toda potência de 10 pode ser reescrita como a soma de um produto por 9 com 1. Por exemplo, 10 é igual a 9 mais 1, 100 é igual a 9 vezes 11 mais 1, 1000 é igual a 9 vezes 111 mais 1 e assim por diante. Então, o que nós vamos fazer? No lugar das potências de 10, nós vamos substituir, tá, os números por valores do tipo 9q mais 1, pois cada potência pode ser substituída por uma soma dessas, como a gente viu anteriormente. E aí nós vamos partir para o seguinte resultado, né? Cada potência de 10 é substituída por um produto de 9 por q mais 1. Nós vamos distribuir os termos da multiplicação, chegaremos a esse resultado, colocaremos 9 em evidência, e esse termo todo aqui ele pode, né, ser representado por q. Então, nós vamos ficar com 9 vezes q, mais a soma de todos os termos, né, os algarismos do número. Veja que a n-1, a2, a1 e a0 são os coeficientes na representação polinomial, que são nada mais, nada menos que os algarismos do número. Veja que 3 divide 9q. Se 3 dividir também a soma desses algarismos, logo n será divisível por 3. Então, assim, nós demonstramos a divisibilidade por 3. Agora, com você, demonstra a divisibilidade por 5, por 8 e por 9. Divisibilidade por 5, né, ela se caracteriza pelo término de 0 ou 5. Por 8, vai ocorrer quando os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8. E por 9, né, quando a soma dos algarismos for divisível por 9. Dica para você nessa demonstração é que a divisibilidade por 5 demonstra-se de maneira semelhante à divisibilidade por 2. A divisibilidade por 8 é semelhante à da divisibilidade por 4. E a divisibilidade por 9 é semelhante à divisibilidade por 3. Boa sorte! E assim nós encerramos a nossa aula sobre divisibilidade.